Oi, Renaceli, boa noite, tudo bom contigo? Oi, Renaceli, boa noite, tudo bom contigo? Boa noite, professor. Eu já coloquei o link lá no grupo, tá? Tá joia, obrigado. Ah, por nada. Renaceli, deixa eu te perguntar, tá boa a imagem, o áudio tá bom para você? Tá ótimo. Tô escutando bem, tô visualizando bem, tá bom. Tá ok, então, obrigado. Boa noite, William, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Vânia, tudo bom? Tudo bem, professor. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, Patrícia, tudo bom? Boa noite, Pamela. Boa noite. Boa noite, professor. Dá mais alguns minutinhos aí para ver se entra mais gente, tá? Para a gente começar a aula, tá bom, pessoal? Tudo bem, professor.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Demi, tudo bom? Mila, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite para o pessoal do Galaxy J2, J7. Tem até tem um outro aluno aqui que está sem nome aqui. E não aparece o nome, eu não sei quem é. Bem, meninada, vamos começar a aula? Vamos lá? Podemos começar? Tá? Bem, no dia de hoje nós começaremos já a nossa parte do nosso conteúdo programático, tá, pessoal? Tá comigo ministrando as aulas para vocês. Então, o primeiro deles vai ser o que nós falaremos a respeito da farmacologia do sistema nervoso autônomo, onde nós falaremos dos fármacos colinérgicos e dos anticolinérgicos para vocês, tá? Então, em cima disso, tá? Nós temos que relembrar o quê? Que como é sistema nervoso autônomo, esse sistema nervoso autônomo aqui, todo mundo está me escutando bem? O áudio está tudo bem para vocês? Dê um ok para mim, por favor. Eu estou conseguindo ouvir Sim, bem. professor. Sim. Todo mundo está conseguindo escutar, por favor? Sim, professor.
Pamela, dá uma checada no teu microfone ou no áudio do teu computador ou do teu celular. Cortando a fala. Não entendi, Vânia. Não estou entendendo. Está todo mundo escutando bem, recebendo bem o áudio? Sim, tudo ok. Tá. Pamela, dá uma checada no teu áudio, por favor. Tá? Então, como é a parte de sistema nervoso autônomo, ele faz parte de um grande sistema que é o sistema nervoso. Então, esse sistema nervoso, tá, que é o sistema nervoso do ser humano, ele tem várias finalidades, sendo que as principais finalidades desse sistema nervoso nosso é o quê? Controlar e coordenar todas as funções de todos os sistemas orgânicos, tá, que fazem parte do corpo humano. Tá? Além disso, o sistema nervoso, ele além de receber, ele também consegue, tá? Ele consegue também ter a capacidade de interpretar esses estímulos e, ao mesmo tempo que ele consegue interpretar, ele consegue também provocar, ou seja, desencadear respostas, tá? no nosso organismo, tá? Que são respectivos a esses estímulos que ele recebe. E esses estímulos, eles podem ser tanto voluntários quanto involuntários. Só lembrando para vocês, o sistema nervoso, ele é composto pelo cérebro, tá bom? Ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo bulbo e pela medula espinhal. Só que o que é importante a gente ver também a respeito do sistema nervoso é que esse sistema nervoso ele é subdividido em dois sistemas nervosos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Sendo que o sistema nervoso periférico, tá, ele é composto por dois tipos de neurônios, que são os neurônios aferentes, que são responsáveis pelo controle sensorial, e os neurônios eferentes, que são responsáveis pelo controle motor aqui do organismo. Agora, sobre o sistema nervoso periférico eferente, tá? Nós temos que saber que ele é subdividido em dois outros sistemas, que é o sistema nervoso somático, que controla as reações, os estímulos voluntários, e o sistema nervoso autônomo, no qual é responsável também, mas ele é responsável pelos estímulos involuntários aqui. Tá? E esse sistema nervoso autônomo, tá ok? Que é responsável por esses estímulos involuntários, ele é denominado de várias formas, como sistema visceral, vegetativo ou involuntário mesmo. Tá? Isso por quê? Porque ele fica fora de um alcance dos estímulos que tornam as suas reações, tá, involuntárias ao controle das nossas reações. Tá? Além disso, esse sistema nervoso autônomo, tá? Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem me interromper, que eu doso a minha voz e volto a repetir novamente para vocês de forma pausada para vocês, tá bom? Pessoal, o som da sua voz está muito baixo. Tá todo mundo me escutando com volume bom? Tá todo mundo com áudio bom, me escutando bem, recebendo bem o meu áudio? E professor, Sim, quando professor. o senhor aproxima o fone, a gente escuta melhor mesmo. Tá, perfeito. Então, vou fazer com fone assim, tá bom? Então, Tá bom. esse sistema nervoso autônomo, que ele tem como finalidade, como função, regular vários processos que são de suma importância para ele e também para o organismo humano, como, por exemplo, secreções de substâncias exócrinas e algumas endócrinas em menor quantidade, também na contração e no relaxamento da musculatura lisa, nos batimentos cardíacos, de algumas etapas que estão relacionadas ao metabolismo intermediário, como a utilização da glicose,
Dessa forma, esse sistema nervoso autônomo, ele está presente em vários sistemas orgânicos nossos, como, por exemplo, no sistema cardiovascular, no digestório, no respiratório, no controle da temperatura corporal, até no metabolismo, como eu acabei de falar para vocês, na secreção de algumas glândulas exócrinas, tá? E na manutenção da homeostase de uma forma geral também. O sistema nervoso autônomo, ele participa. Aqui mostrando para vocês como é o sistema nervoso autônomo. Lembrando também para vocês que esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido no sistema parasimpático e no sistema simpático aqui. Tá? Só que, para a gente poder ter esses estímulos involuntários, tem que haver no sistema nervoso autônomo o que nós chamamos de vias autonômicas. E essas vias autonômicas nada mais são e consistem nada mais do que a ligação de dois tipos de neurônios, o pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, ao qual, através de ligações intermediárias pelas sinapses, tá? Esses dois neurônios, eles chegam ao gânglio autonômico, o que faz com que haja um estímulo involuntário aqui e que faz também com que haja regulação das outras funções e dos outros processos que eu citei anteriormente para vocês. Tá? E essa via autonômica, tá? Ela é representada por um conjunto de vias que estão divididas no sistema, na via parasimpática, na via simpática e na via simpática para suprarrenal, que nós veremos essa parte na próxima aula, quando nós falamos sobre fármacos adrenérgicos para vocês. Agora, essa via autonômica, tá ok? Ela, para conseguir realizar esse estímulo, essa liberação desse estímulo, ela precisa da participação de transmissores. E esses transmissores são transmissores que estão presentes no sistema nervoso autônomo, são representados por duas substâncias. A primeira delas é a acetilcolina, tá? Que ela está presente e exclusivamente presente no sistema nervoso parasimpático. E nós temos a segunda substância, que é a noradrenalina, que ela está presente no sistema nervoso simpático. A noradrenalina, vamos guardar ela para o segundo momento, que será na próxima semana, quando nós falaremos a respeito da suprarrenal, dos adrenérgicos. Hoje vamos nos concentrar na acetilcolina, que está presente no sistema nervoso parasimpático. Então, o que nós temos que entender? Que uma célula nervosa, ou seja, um neurônio, para ela poder atuar sobre um órgão efetuador, por exemplo, o sistema cardiovascular, ela precisa que haja uma liberação de sinais químicos para poder agir sobre esse órgão efetuador, tá? Só que para ela poder fazer a liberação desses sinais químicos, ela precisa da participação de neurotransmissores, que nada mais são que terminações nervosas que vão levar esses sinais químicos ao órgão efetuador para ele poder realizar aqui a sua função. Tá? E esses neurotransmissores, eles conseguem fazer essa liberação de sinais químicos, e isso é importante vocês saberem, através da presença de íons cálcio e da fosforilação de proteínas, tá? Se vocês se lembram, na Farmaco 1, quando a gente conversou, quando a Márcia, o professor que ministrou para vocês Farmaco 1, falou a respeito da farmacocinética e da farmacodinâmica, nós temos a presença de mecanismos, tá, de execução, e um deles é a fosforilação de proteínas. E aqui também não é diferente de ocorrer, tá bom? Dessa forma,
nós temos o quê? Que esses neurotransmissores, eles podem estar presentes tanto no sistema simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. Lembrando para vocês que no sistema nervoso simpático, olha o que eu tenho. Eu tenho os neurônios pré-ganglionares que secretam acetilcolina, eu tenho nos neurônios pós-ganglionares que secretam também a noradrenalina. Existem algumas exceções? Existe, como por exemplo em alguns neurônios pós-ganglionares que eles conseguem inervar vasos sanguíneos do músculo esquelético e atingem também glândulas sudoríparas e secretam uma pouca quantidade, tá, de acetilcolina, que faz com que haja uma vasodilatação, tá? E nos neurônios pré-ganglionares, ele secreta também essa acetilcolina, que vai inervar diretamente o quê? A medula suprarrenal. E inervando essa medula suprarrenal, ela consegue liberar e consegue estimular a liberação da adrenalina aqui e também da noradrenalina. Só que isso daí nós veremos num segundo momento na semana que vem, quando conversamos sobre adrenérgicos. E por último, nós temos o sistema nervoso parasimpático, que esse sistema nervoso parasimpático, pessoal, ele está presente tanto nos neurônios pré quanto pós-ganglionares aqui, aonde eles conseguem secretar especificamente e principalmente acetilcolina, tá? Dentro desse primeiro momento, onde eu fiz essa revisão, essa mini revisão de sistema nervoso central, periférico, no qual eu falei do sistema nervoso periférico, tá, das suas subdivisões, tá, ok? Dos neurônios, da parte parasimpática e da parte simpática, da secreção desses neurotransmissores, que é no caso da acetilcolina e da noradrenalina, seja através de neurônios pré-ganglionares ou pós-ganglionares, que estão presentes tanto no simpático quanto no parasimpático. Ficou alguma dúvida para vocês ou querem que eu volte e repita alguma coisa que ficou em dúvida para vocês? Ou posso dar prosseguimento à aula? Hein, pessoal? Sim. Hein, Ana Carolina, Alana, Demi? Posso continuar? Alguma dúvida? Fábio, Felipe? Por mim, pode continuar, professor. Rosane, Lili, perdão, Pâmela, Patrícia, Renaceli, Vânia. Pode continuar, professor. Por mim, pode continuar. Perfeito, pessoal. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos que na via simpática, para ver a liberação dessa acetilcolina, olha como é todo o trajeto dele, olhando para a figura. Nós temos que o sistema nervoso, ele faz essa via autonômica através do seu neurônio pré-ganglionar colinérgico, que libera essa acetilcolina, que vai ter a participação de receptores para poder chegar no neurônio pós-ganglionar adrenérgico, tá? Isso daqui por uma via simpática. Mas o que me interessa hoje, tá, é vocês entenderem como funciona essa via parasimpática, tá? Porque é na via parasimpática onde nós vamos observar que o sistema nervoso central, tá, ok? Ele consegue liberar estímulo, fazer a liberação do estímulo através de um neurônio pré-ganglionar colinérgico, que faz com que ele se ligue a algum tipo de receptor, pode ser o nicotínico, pode ser o muscarínico, que nós veremos daqui a pouquinho o que são eles, aonde ele vai liberar acetilcolina e aonde ele vai atuar sobre um neurônio pós-ganglionar conglinérgico, fazendo com que essa acetilcolina ela consiga chegar na célula-alvo, no tecido-alvo, que pode ser um receptor muscarínico colinérgico aqui, tá? E efetuar a sua ação. Tudo bem aí? Tudo claro para vocês isso? Alguma dúvida? Hein, Sim, pessoal? professor, tudo certo. Perfeito. Com isso, vocês já devem ter escutado falar, que eu já venho falando e me referindo no slide anterior e antes dele, de um neurotransmissor que é denominado de acetilcolina. E o que vem ser essa acetilcolina? Essa acetilcolina nada mais é do que um éster, que é derivado do ácido acético e da colina, tá?
que foi o primeiro neurotransmissor a ser estudado e identificado. E para essa acetilcolina conseguir realizar seu efeito de ação, tá? Ela precisa da participação de dois tipos de receptores, que são os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Tá? Aqui a fórmula molecular da nossa acetilcolina. Tá? Aqui eu mostro para vocês como é o mecanismo de liberação dessa acetilcolina no sistema nervoso parasimpático, através da fenda parasimpática. E o que nós temos? Nós temos que essa acetilcolina, ela é vinda tanto da metabolização da glicose, como da junção com a colina, e essa colina, ela vem sendo captada, tá, fora da célula. Com a união, ou seja, com a conjunção da acetilcolina, tá, da acetilcolina de mais da colina, ela dá origem à acetilcolina, através aqui, tá, da presença de uma enzima que é denominada de enzima colina acetiltransferase. E olha que interessante, uma vez formada essa acetilcolina, ela consegue adentrar nas vesículas, tá? E essas vesículas, elas vão ficar cheias, tá, de acetilcolina. Esperando o quê? Esperando a chegada de um potencial de ação, ou seja, esperando a chegada de um estímulo aqui. Tá? Uma vez chegando esse estímulo, tá ok? Olha o que vai acontecer. Vai acontecer com que haja aqui, pessoal, abertura de canais dependentes de cálcio. E esse cálcio, ele consegue adentrar e consegue estimular e fazer com que haja e induz também a processos de exocitose, fazendo com que essa acetilcolina, que está presa, que está no interior das vesículas, ela seja o quê? Liberada. E ela vai ser liberada onde? Na fenda sináptica. Só que aqui vale chamar a atenção de vocês para algumas situações, tá? Primeiro, essa acetilcolina, uma vez liberada, ela precisa se ligar a alguma coisa. Então, ela vai se ligar ao quê? Vai se ligar aos receptores, tá? Que estão presentes na fenda sináptica. E esses receptores é que vão determinar, tá, se ela vai ter um efeito excitatório ou um efeito inibitório, dependendo do tecido, dependendo do local onde estiver esse receptor. Segundo, e mais importante, essa acetilcolina, tá ok? Ela, uma vez liberada, ela pode gerar hiperestimulação, tá? O que causa uma hiperestimulação da sinalização colinérgica, ou seja, vai haver tanta acetilcolina, tá ok, na fenda sináptica, que ela vai precisar ser recaptada, ou seja, ela precisa ser reabsorvida novamente para o neurônio pós-ganglionar. E quem faz essa atuação e quem faz essa atividade, essa função primordial de recaptar, de trazer de novo a acetilcolina para a fenda sináptica, é o quem? É a enzima acetilcolinesterase, que ela consegue fazer com que essa acetilcolina, ela quebre, ou seja, ela se desgrude, se desmembre, tá ok? E volta a ser a colina e acetilcoenzima A, tá bom? E com isso, essas moléculas serão novamente reinternalizadas, ou seja, novamente tem que haver um potencial de ação, novamente tem que haver a ligação da acetilcoenzima A com a colina para dar origem à acetilcolina. Ficou claro isso para vocês? Esse mecanismo de liberação da acetilcolina, a seu papel na liberação na fenda sináptica e no seu excesso, no seu hiperestímulo e na sua recaptação, que é feita através da enzima acetilcolinesterase? Ficou alguma dúvida para vocês? Isso que eu acabei de falar para vocês? Eu repeti, que eu não entendi. Perfeito. Qual foi a parte que tu não entendeu, Lili? Desde o início? Esse processo aí da... Perfeito. Professor? Vamos falar do... Oi, fala, Lili. Esse processo aí de transformação de acetilcolina para acetilcolinesterase, uma coisa assim. Tá, vamos lá.
primeira coisa, o que é acetilcolina? Isso que a gente tem que entender. A acetilcolina nada mais é do que uma molécula de éster que ela é derivada do ácido acético e da colina. Primeiro é isso. Segundo, pessoal, essa acetilcolina, meninada, nada mais é do que um neurotransmissor. E como é um neurotransmissor, esse neurotransmissor ele precisa se ligar a algum elemento. E esse elemento, algum elemento, alguma molécula. E quem são as moléculas que fazem parte, que fazem a ligação à acetilcolina? São os receptores, tá? Só que existem dois tipos de receptores, que são os nicotínicos e os muscarínicos. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, o papel desses receptores. Então, nesse desenho que mostra esquematicamente a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, olha o que nós temos aqui. Nós temos que a acetilcoenzima A, que ela é vinda principalmente da glicogenólise, ou seja, do processo de formação da glicose, ela se liga à colina. Tá? E essa colina, que é uma molécula que é captada fora da célula, faz com que ela se ligue e se junte à acetilcoenzima A, dando origem a quem? Acetilcolina. E quem ajuda, tá ok? E quem ajuda nessa conversão, ou seja, para dar origem à acetilcolina, é quem? É essa enzima, a enzima colina-acetiltransferase. Então, se eu perguntar na prova para vocês qual é a enzima responsável pela formação da acetilcolina, vocês têm que me dizer que é a enzima colina-acetiltransferase. Até aí, tudo bem. Uma vez formada essa acetilcolina, que a gente já viu de que forma ela é feita, essa acetilcolina ela tem que ir para algum lugar. E qual é o local que ela vai? Ela vai para as vesículas. Tá, ok? E é nessas vesículas que ela vai se internalizar, ou seja, ela vai para o interior dessas vesículas e vai ficar lá, esperando que chegue algum potencial de ação, algum estímulo de ação, para ela poder sair. Uma vez chegado esse potencial de ação, tá? Olha o que acontece. Acontece a abertura de canais iônicos, principalmente canais iônicos que são dependentes de moléculas de cálcio, tá? E esse cálcio, ela consegue adentrar na célula e consegue induzir a processos exocitórios, ou seja, de liberação, fazendo com que essa acetilcolina ela consiga ser liberada, ou seja, ela vai sair dessa vesícula aqui e vai para onde? Ela vai para a fenda sináptica. E na fenda sináptica, ela pode tomar qualquer direcionamento, dependendo da sua afinidade de ligação com os receptores ou muscarínicos ou nicotínicos. Isso a gente vai ver mais adiante, tá bom? Mas algumas coisas, mais alguns fatores a gente tem que chamar a atenção para vocês, que são quais? Primeiro deles, essa acetilcolina, tá ok? Essa acetilcolina, ela precisa interagir com algum dos receptores para poder ter ou seu efeito inibitório ou excitatório. Isso é a primeira questão. A segunda, como ela está sendo liberada na vesícula, tá ok? E dependendo do tipo de estímulo que ela receber, essa acetilcolina ela pode ficar em excesso, causando uma hiperestimulação, ou seja, ela vai aumentar essa estimulação, fazendo que a sinalização, principalmente sinalização colinérgica aqui, ela seja demasiada, ou seja, seja excessiva. E aqui, então, vale lembrar o quê? Que toda substância que ela é liberada no organismo, ela precisa ser o quê? Ou inibida, ou bloqueada, ou recaptada, ou reabsorvida. No caso da acetilcolina, o que ocorre? Essa acetilcolina ela vai voltar a ser recaptada, principalmente para o neurônio pós-ganglionar. E quem que faz essa recaptação, essa quebra novamente? É a enzima acetilcolinesterase. É a enzima acetilcolinesterase que faz com que essa molécula de acetilcolina que já foi formada e que está em excesso na fenda sináptica,
ela quebre novamente, ou seja, ela volta a ser acetilcoenzima A e volta a ser colina também, tá? E ela vai aguardar um novo potencial de ação, um novo estímulo para voltar a ser liberada novamente no organismo, na fenda sináptica. Ficou claro agora para vocês o que eu expliquei? Hein, pessoal? Sim. Lili, ficou claro para ti? Pamela, ficou claro para você? O pessoal também ficou Sim, claro, ficou claro, meninada? professor. Sim, professor, ficou. Perfeito. Tá joia, Fábio. Então posso dar continuidade, então? Pode, professor, continue. Pode sim, Perfeito. professor. Tá. Então, depois da gente ver o mecanismo de liberação dessa acetilcolina, nós temos que entender que essa acetilcolina, ela precisa se ligar a algum receptor. E aqui começa a aparecer os dois principais tipos de receptores colinérgicos, que são os receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. O primeiro que nós falaremos são os receptores muscarínicos. Esses receptores muscarínicos, eles estão presentes nos neurônios pós-ganglionares que estão no sistema nervoso parasimpático, tá? E eles também estão presentes em pequena quantidade em alguns sítios simpáticos que estão relacionados e que fazem parte de algumas glândulas sudoríparas. Além disso, esses receptores muscarínicos, pessoal, eles são moléculas proteicas que possuem 7 tipos de domínios que estão aonde? Que estão ligados sob a sua transmembrana. Agora, a interação da acetilcolina com o receptor muscarínico, olha como ocorre, tá? A acetilcolina, ela precisa se ligar com uma proteína para ela conseguir fazer sua transdução de sinal, ou seja, lembre da farmaco 1, o que é a transdução de sinal? Nada mais é do que o espalhamento do sinal, tá? Do sinal que vai chegar no receptor, tá? E ela precisa, além de fazer essa ligação com a proteína e essa transdução do sinal, ela precisa se ligar à proteína G. Lembra dos mecanismos de ligação à proteína G? A mesma coisa acontece aqui para os receptores muscarínicos. Para os fármacos colinérgicos conseguirem atuar via receptores muscarínicos, eles precisam se associar à proteína G. E que mais ocorre? Tá? Uma vez ligado aqui, é que a gente consegue fazer com que haja essa liberação dessa acetilcolina e ela consiga fazer a seu efeito, a sua ação sobre as células efetoras. Agora, um adendo eu tenho que falar para vocês. Nos receptores muscarínicos, tá ok? Principalmente quando a gente fala deles, nós temos que entender que a ligação à proteína G, por esses tipos de receptores, que são no caso os muscarínicos, vejam que eu estou frisando bem para vocês entenderem, ficar bem claro para vocês, esses receptores, eles são de 5 tipos, ou seja, existem 5 subtipos de receptores muscarínicos. Eu tenho o receptor muscarínico M1, o M3, o M5, o M2 e o M4. Tá? O que vai diferenciar os receptores M1, M3 e M5 para o M2 e o M4? É que o M1, M3 e M5, que são números ímpares, eles estão diretamente acoplados à proteína GQ. E essa proteína GQ é uma proteína estimulatória. E dependendo da posição desse receptor, no caso do M1, ele está presente no estômago, o M3 nos vasos e na musculatura lisa. O M5, ele está presente no sistema nervoso central. Já os receptores que são de origem pares, tá? Eles se acoplam a um outro tipo de proteína, que é de um subtipo da proteína G, que é a proteína GI. E eles apresentam efeitos inibitórios. O M2, ele apresenta efeito inibitório, então ele está presente aonde? No coração e no músculo liso do trato gastrointestinal.
Já o M4, ele também tem efeito inibitório e também está presente no sistema nervoso central. Tá bom? Então, se eu perguntar na prova a diferença entre os subtipos de receptores muscarínicos, lembrem disso, que é relacionado ao tipo de ligação que ele vai ter sobre o tipo de proteína G. Os receptores muscarínicos que são ímpares, eles vão se ligar com maior facilidade à proteína GQ. Já os receptores muscarínicos pares, eles vão se ligar à proteína GI e vão ter que tipo de efeito inibitório. Tá? Aqui mostrando para vocês os receptores muscarínicos, os tipos de receptores muscarínicos, as suas localizações, os tipos de proteína e as sinalizações, aonde essas sinalizações geram intermediários que vão fazer a transdução de sinal posteriormente. Dentro dos receptores muscarínicos, pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Está tudo claro para vocês? Me fiz entender? Hein, pessoal? Para mim está claro. Ok, Ok, professor. professor. Tá joia. Tá? E olha como ocorre, tá ok? A ação desses receptores muscarínicos, primeiramente os receptores muscarínicos que são ímpares. Nós temos aqui o quê? Que um fármaco agonista colinérgico, ele se liga a esses receptores. Uma vez se ligando a esses receptores, tá ok? O que acontece? Acontece a troca de GDP para GTP, ou seja, de fonte de energia. Lembrando para vocês que na forma GTP, principalmente na subunidade alfa que está presente na GTP, ela consegue se deslocar por toda a membrana, até chegar ao seu efetor biológico. Uma vez ele se ligando a esse efetor biológico, olha o que acontece. Ele consegue aqui, tá, ativar a fosfolipase C. Uma vez essa fosfolipase C sendo ativada, ela consegue ativar e atua como um catalisador para duas moléculas que são intermediárias na reação, que é a PIP2 e o diacilglicerol. Tá? Além disso, essa fosfolipase, ela consegue também ativar e formar um outro intermediário, que é o IP3. E esse IP3, ele vai atuar dentro do retículo endoplasmático da célula, que vai fazer com que haja um aumento e uma liberação de cálcio para o citossol celular. Tá ok? E olha que mais interessante, tá? O diacilglicerol, que é esse outro intermediário que veio da conversão da PIP2 para ele, olha o que ele consegue fazer. Ele consegue ativar a proteína quinase C. E uma vez ativada essa proteína quinase C, tá? O que acontece? Acontece a fosforilação. Ou seja, ele consegue fosforilar outras proteínas, isso porque ele está recebendo uma fonte iônica, que é a liberação de moléculas de cálcio, que faz com que essa proteína quinase C consiga fosforilar outras proteínas, fazendo com que essa transdução de sinal chegue mais rapidamente e mais facilmente à célula efetora e consiga ser ativado aqui. Ficou entendido esse mecanismo ou querem que eu volte e repita de novo e explique novamente para vocês? Hein, pessoal? Explica de novo, professor, por favor. Tá joia, vamos lá. Tá? Nessa ilustração, eu mostro para vocês como é feita a ativação via receptores muscarínicos do tipo ímpar, o M1, o M3 e o M5. Então, para ocorrer essa ativação, meninada, olha o que tem que acontecer. Eu tenho o quê? Que um fármaco agonista, ele vai se ligar diretamente ao quê?
a esse receptor. Concordam comigo? Concordam. Tá? Uma vez ligado a esse receptor, o que acontece? Começa a troca e o fornecimento de energia para que a reação transcorra. Então, a primeira troca é o que ocorre de GDP para GTP. Tá? E é na molécula de GTP, principalmente a sua subunidade alfa, tá? Que ela faz com que? Ela faz com que essa molécula, essa ligação, tá ok? Ela se desloque através da membrana, da transmembrana, e vai encontrar o quê? O efetor biológico, que é a molécula responsável pela condução, tá? Dessa sinalização. Uma vez feito isso, tá? Ela consegue ativar o meu efetor, que é o quê? A fosfolipase C. Uma vez essa fosfolipase C ativada, olha o que acontece. Ela serve como um catalisador, tá? Para transformar o PIP2, que é um intermediário, em outro intermediário, que é o diacilglicerol. E essa fosfolipase C, ela também consegue atuar na formação de um outro intermediário, que é o IP3. Tá bom? E esse IP3, ele tem uma participação importante nessa ativação do receptor muscarínico. Por quê? Porque ele consegue atuar no retículo endoplasmático, fazendo com que haja um aumento de íons cálcio no citosol da célula. Tá? E além disso, essa molécula de diacilglicerol, uma vez formada, ela consegue catalisar e ativar, tá, a proteína quinase C. E essa proteína, ela tem como, essa proteína, uma vez ativada, ela faz com que ela faz através da produção de cálcio, tá, que está sendo produzido no citosol celular, ela consiga o quê? Ela consiga fosforilar outras proteínas, fazendo com que o sinal com que a transdução de sinal chegue a essas outras proteínas e consigam ativar outras células efetoras. E que seja realizado, e que o efeito farmacológico consiga ser estabelecido aqui. Ficou agora entendido para vocês? Ficou melhor? Ficou mais claro para vocês o que eu expliquei agora para vocês? Sim, tá ótimo, professor. Tudo certo, professor. Beleza. Tá? Agora, nesse outro exemplo que eu estou dando para vocês, aqui eu já estou falando não mais dos receptores muscarínicos M1, M3 e M5. Aqui eu estou falando dos receptores muscarínicos que são o M2 e o M4, que são os receptores pares, aos quais eles vão se ligar a que tipo de proteína? A proteína GI, que é uma proteína inibitória. E uma vez ele se ligando a esses tipos de receptores, a essa proteína inibitória, olha o que acontece com a resposta biológica. Ela vai ficar de que tipo? Inibida, devido principalmente ao quê? A uma diminuição na fosforilação de proteínas, ou seja, o que nós vimos, tá, para os receptores muscarínicos, que a gente vê que é um aumento na fosforilação, por conta de um alto estímulo, de uma alta produção de cálcio, desse cálcio conseguir internalizar e conseguir fosforilar essas proteínas, aqui nos receptores muscarínicos M2 e M4 não vai ser visto. Por quê? Porque o efeito é inibitório. Então, lembrando para vocês que no caso aqui dos M2 e M4, o meu efetor biológico é a adenilciclase. É essa molécula que vai regular a ação, tá? E a ação desses receptores muscarínicos, uma vez chegando o sinal. Tá? E essa adenilciclase aqui faz com que um outro intermediário, que é o AMPC cíclico, ele seja inibido e a sua quantidade diminuída. E uma vez a quantidade do MP ciclo sendo diminuída, vai haver aqui ativação da proteína quinase? Não.
Vai haver aqui fosforilação de proteínas? Também não. E vai ocorrer aqui o quê? Vai ocorrer uma resposta, tá, biológica inibida. Lembrando para vocês que o AMP cíclico aqui, ele atua como um segundo mensageiro, que faz com que essa mensagem chegue, mas só que ela vai chegar de uma forma inibitória, fazendo com que a proteína quinase diminua, fazendo com que a fosforilação de proteínas também diminua e a resposta biológica seja diminuída até ser totalmente inibida. Essa é a diferença dos receptores muscarínicos pares para os receptores muscarínicos ímpares, que a gente viu no slide anterior. Entendido, pessoal, dessa parte de receptores muscarínicos, tanto ímpares quanto pares, os seus mecanismos, ou querem que eu repita alguma coisa que não ficou clara para vocês? Está tudo claro? Está tudo ok? Posso dar prosseguimento? Pode estar claro. Pode, professor. Ana Carolina, ficou tudo claro? Alana, Catarina, William, Sim. Pamela, Patrícia, está tudo Sim, ok, professor. então. Perfeito. Claro. Agora, nós falaremos sobre os receptores nicotínicos. Diferentemente dos receptores muscarínicos, esses receptores nicotínicos, eles estão presentes principalmente nas placas terminais neuromusculares, que estão na porção esquelética, como também na membrana dos neurônios. Por isso que eles estão presentes também nos neurônios pré-ganglionares. E esses receptores nicotínicos, eles têm como função fazer a propagação do estímulo, ou seja, eles conseguem propagar, espalhar o estímulo, tá, nervoso, tá ok? Além disso, esses receptores nicotínicos, eles são formados por 5 subunidades que estão ligadas diretamente ao canal iônico, ou seja, no canal iônico que faz a conversão e a troca de íons sódio e potássio, ou seja, entra sódio e sai potássio, tá? E uma vez a molécula de acetilcolina se ligando a esses receptores, tá? E ele se liga a 2 porções dos receptores nicotínicos, é quando essa propagação do efeito, essa propagação do estímulo, consegue fazer com que esse canal iônico ele se abra, se despolarize e faz com que a célula, tá, no caso muscular, ela seja ativada aqui. Por isso que, no caso dos receptores nicotínicos, para ocorrer essa propagação do estímulo, para conseguir alcançar esse efeito, ela sempre vai precisar que 2 moléculas de acetilcolina consigam se ligar a esse receptor nicotínico. Diferentemente do que acontece nos receptores muscarínicos. Por quê? Porque nos receptores muscarínicos não é necessário você ter 2 moléculas de acetilcolina. Basta ter somente uma única molécula de acetilcolina que consiga se ligar a esse receptor muscarínico para fazer a abertura do canal. Ou seja, eu preciso ter uma demanda maior de moléculas de acetilcolina para que os receptores nicotínicos consigam trabalhar. E olha como é interessante a interação dessa acetilcolina com os receptores nicotínicos. Tá? Eles ocorrem na fibra pré-ganglionar, como eu falei para vocês, tá ok? Ela é formada por 5 subunidades que formam o canal iônico, onde está a entrada e a saída de sódio e potássio, tá? E esses receptores nicotínicos, eles podem ser divididos em 2 subtipos de receptores nicotínicos. Eu posso ter o receptor nicotino neuronal, que é denominado de N maior e N menor, N maiúsculo e N minúsculo, e os receptores nicotínicos da junção neuromuscular, que é o N maior com M menor, M de Maria. Tá? Qual é a diferença de um receptor nicotínico para outro receptor nicotínico? É que o receptor nicotino neuronal, ele está presente nos neurônios pré-ganglionares simpático e parasimpático.
diferentemente daqueles receptores nicotínicos da junção neuromuscular, porque aqueles receptores nicotínicos que estão presentes na junção neuromuscular, eles estão presentes, olha onde? Nos neurônios pós-ganglionares, tá? Da região parasimpática. E eles se ligam diretamente à placa muscular esquelética, facilitando ainda mais o quê? Facilitando ainda mais a propagação do estímulo e a ativação da musculatura. Aqui mostrando para vocês os tipos de receptores nicotínicos presentes durante a interação da acetilcolina com o receptor. Dentro dessa parte de receptores nicotínicos, está tudo bem? Ficou alguma dúvida para vocês? Ou posso continuar, posso dar andamento na aula? Hein, pessoal? Por mim, pode, professor. Tá bom. Pode sim, professor. Perfeito, vamos lá. Agora, dentro da afinidade da acetilcolina com os receptores, é importante falar para vocês dois aspectos, tá ok? Primeiro, que a molécula muscarina, ou seja, a molécula de onde deriva esses receptores muscarínicos, eles apresentam uma alta afinidade, tá, por os receptores muscarínicos, perdão. Já a nicotina, de onde provém os receptores nicotínicos, tá ok? Eles vão apresentar uma alta afinidade por esses receptores. Ou seja, a acetilcolina, ela tem uma afinidade tanto por um receptor, no caso dos muscarínicos, como também por outro receptor, no caso dos nicotínicos. O que vai determinar essa afinidade da acetilcolina com os receptores é isso aqui. Os efeitos da acetilcolina. Como essa acetilcolina, ela vai agir sobre o nosso organismo. E ela vai agir através de processos que são denominados de processos colinérgicos que ocorrem no sistema nervoso parasimpático, aonde temos a participação de órgãos sensoriais, aonde esses órgãos sensoriais, eles conseguem captar informações vindas do sistema nervoso central e vão ser processadas. Uma vez feito esse processamento, é o que vai ocorrer, vai gerar uma resposta colinérgica. E essa resposta colinérgica, ela pode ser tanto no neurônio pré-ganglionar, como também no neurônio pós-ganglionar, tá? E essa resposta, ela se dá através da interação da acetilcolina com seu receptor ou muscarínico ou nicotínico, aonde essa acetilcolina, ela pode interagir com alguns dos subtipos que estão presentes nos receptores muscarínicos ou em algum dos subtipos presentes nos receptores nicotínicos, para gerar a colinérgica formada. Por isso que no sistema parasimpático, tá, aonde tem os órgãos sensoriais, o efeito da acetilcolina, ela pode ser vista tanto na secreção, na contração da pupila, na produção de lágrima, na diminuição dos batimentos cardíacos, também pode ter no aumento de motilidade, também pode ter no aumento da motilidade, principalmente no intestino delgado, também pode haver também aqui na salivação, ou seja, todos esses eventos que eu acabei de citar para vocês, quem realiza isso daí e quem faz isso é o sistema parasimpático através da liberação dessa acetilcolina que se liga a esses receptores, tanto muscarínicos quanto nicotínicos. Ficou claro isso aí para vocês? Ficou entendido? Me fiz entender isso daí para vocês? Hein, pessoal? Hein, Alana, Ana Carolina, Catarina, William, Patrícia, Pamela, Fábio, Elias, Demi, ficou
claro isso para vocês? Sim. Professor. Sim, professor. Beleza, Sim, professor. perfeito. Agora nós entraremos na parte dos fármacos agonistas colinérgicos. Então, eu falei tudo para vocês de sistema nervoso, falei do sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, do simpático, do parasimpático, da formação da acetilcolina, dos receptores muscarínicos e dos receptores nicotínicos, para chegar na parte dos fármacos agonistas colinérgicos. O que é importante nós entendermos desses fármacos agonistas colinérgicos? Primeiro, o que vem ser um agonista? Se vocês se lembram de farmacologia 1, a molécula agonista nada mais é que uma molécula que ela possui uma alta afinidade celular específica, tá, ok? Que faz com que haja a produção de uma ação farmacológica. Por isso que nós chamamos e são denominados de fármacos agonistas colinérgicos. Por quê? Porque esses fármacos agonistas colinérgicos, eles conseguem caracterizar, ou seja, eles conseguem ser similares aos efeitos produzidos da acetilcolina, ou seja, eles conseguem agir a nível da sinapse colinérgica, ou seja, eles atuam diretamente sobre o sistema nervoso parasimpático. Tá bom? E eles podem ser denominados de duas maneiras, de parasimpático mimético ou colinamiméticos. E aqui vai uma questão que eu quero que vocês prestem atenção. Dentro dos fármacos agonistas colinérgicos, esses fármacos agonistas colinérgicos, eles são divididos em dois grupos. Eu tenho os agonistas colinérgicos de ação direta, que são fármacos que são também denominados de colinérgico direto, ou colinamiméticos diretos, ou parasimpático mimético diretos. E esses agonistas diretos, eles atuam através de receptores colinérgicos, que são denominados agonistas, e provocam e produzem bem semelhantes, tá, àquelas provocadas por conta de uma estimulação do sistema parasimpático, ou seja, para esse agonista colinérgico de ação direta ele agir, ele primeiramente, tá, e importante também, é que ele produza efeitos que são provocados através da estimulação do parasimpático. É diferente desse segundo grupo aqui, que são denominados dos agonistas colinérgicos de ação indireta. Por quê? Porque esses agonistas colinérgicos de ação indireta, tá? Ou também chamado de colinérgicos indiretos, ou colinamiméticos indiretos, ou parasimpático-miméticos indiretos, eles não têm uma ação direta sobre os receptores colinérgicos. Tá? Para ouvir os participantes. Tá? Por favor, quem está com o volume, quem está com o áudio ligado, dá uma desligada, por favor. Do Selma. Tá? É aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Tá? Então, voltando à linha de raciocínio. Os agonistas colinérgicos de ação indireta, eles não têm ação indireta, eles não têm uma ação, perdão, direta sobre os receptores colinérgicos, tá? Mas eles conseguem proporcionar um maior tempo de ação da acetilcolina, diferente dos de ação direta. Por quê? Porque eles conseguem inibir a enzima acetilcolinesterase, tá? E com isso, eles podem gerar dois tipos de moléculas inibitórias, que são a acetilcolinesterase, inibidores da acetilcolinesterase, ou inibidores da acetilcolinesterásicos.
tá? Aonde esses inibidores, eles podem ter tanto efeitos reversíveis quanto efeitos irreversíveis aqui. Então, se eu perguntar na prova as diferenças desses dois grupos, é que os agonistas colinérgicos diretos, eles atuam sobre os receptores colinérgicos, produzindo respostas semelhantes àquelas vistas na estimulação do parasimpático. Diferente dos colinérgicos de ação indireta, eles não agem, tá, de forma direta sobre os receptores colinérgicos, eles aumentam, eles proporcionam um maior tempo de ação, de ativação da acetilcolina, eles precisam ser inibidos, eles conseguem inibir a enzima acetilcolinesterase através de duas maneiras, através de inibidores da acetilcolinesterase ou de inibidores acetilcolinesterásicos. E eles podem ser feitos ou de forma reversível ou de forma irreversível aqui. Dentro disso, o primeiro do grupo são os agonistas colinérgicos de ação direta, que eles conseguem mimetizar os efeitos da acetilcolina porque eles conseguem se ligar aos seus receptores colinérgicos, ou colinoreceptores, como alguns autores colocam. E com isso eles aumentam o efeito, tá? Eles conseguem prolongar o efeito aqui. Os dois principais representantes é o beta-anecol e a pilocarpina, tá? Que são duas bases químicas que vocês encontram muito em vários tipos de preparações oftálmicas. Por quê? Porque eles conseguem diminuir a frequência cardíaca, tá? E do débito cardíaco. Eles conseguem também diminuir a pressão arterial. Eles conseguem também aumentar a motilidade intestinal, a secreção salivar e até a secreção bronquial. E também conseguem fazer o aumento do tônus do músculo destrutor da urina, ou seja, faz com que haja um maior fluxo urinário, aqui a pessoa consegue urinar mais. E também leva a miose também em alguns casos, em alguns pacientes. O segundo tipo são os agonistas colinérgicos de ação indireta. Esses agonistas de ação indireta aqui, tá? Eles, principalmente os anticolinesterásicos, eles são fármacos que eles conseguem inibir a acetilcolinesterase, que é a principal enzima da degradação da acetilcolina. Com isso, o que acontece? Ele resulta num acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica e produz certos efeitos colinérgicos. Os principais representantes, principais bases químicas representantes dessa classe de agonistas colinérgicos de ação indireta são dois, é a piridoximina e o endofônio. A piridoximina, ela também é utilizada como um anestésico e o tempo de ação dela, de efeito anticolinesterase, é de 3 a 6 horas. Diferentemente do endofônio, que ele tem uma ação semelhante à neostigmina, mas ele tem uma ação bem mais curta do que a piridoximina. E ele é utilizado como um bloqueador, tá, anestésico em algumas cirurgias, em alguns procedimentos cirúrgicos. Tá? E dentro dos agonistas colinérgicos de ação direta e indireta, nós temos aqueles anticolinesterásicos que são de forma reversível, ou seja, que a gente consegue reverter o quadro, como no caso da fisostigmina e da neostigmina. Tá? A fisostigmina ela é muito utilizada para aumento da motilidade do intestino e da bexiga. Algumas cirurgias de próstata, a gente utiliza essa fisostigmina como um bloqueador também. Ele também consegue, essa fisostigmina aqui, atuar, tá, em algumas preparações oftálmicas, na questão da preparação de colírios, porque ela consegue também diminuir a pressão intraglobular em casos de glaucoma. Tá? E ele é muito utilizado em cirurgias cardíacas, por quê? Porque ela consegue reverter os efeitos cardíacos, tá? E no próprio sistema nervoso central, produzido, tá, pela interação de antidepressivos tricíclicos. Ela também consegue atuar na reversão do efeito da atropina no sistema nervoso central.
E a neostigmina, ela consegue prevenir a distensão abdominal pós-cirúrgica e a retenção urinária também. Ela também é utilizada no tratamento da miastenia grave e age também como antagonista da tubucarina. Tá? Já os irreversíveis, eles se ligam de forma covalentemente à acetilcolina, tá? E resulta aqui no aumento no tempo de duração dessa acetilcolina. Os principais são o isofluorofato e o ecotiofato. Lembrando para vocês que o isofluorofato, ele é um sintético, um produto sintético derivado do isoflurano, que é um anestésico, tá? Muito utilizado em cirurgias. Tá? O ecotiofato, ele atua muito na pressão intraocular, ele é utilizado em alguns colírios oftálmicos e também para o tratamento do glaucoma, principalmente de ângulo aberto, a gente consegue utilizá-lo. Agora, dentro dos fármacos antagonistas colinérgicos, esses fármacos antagonistas colinérgicos, eles atuam sobre os receptores colinérgicos de que forma? Bloqueando esses receptores colinérgicos de forma seletiva, tá? Inibindo ou bloqueando a atividade parasimpática. Além disso, eles também são denominados de parasimpático colítico ou fármaco anticolinérgico ou anticolinérgico mesmo, direto. Ou também pode ser chamado de espasmolítico ou antiespasmódico. Por quê? Porque eles conseguem inibir e diminuir os espasmos no trato gastrointestinal. E eles são classificados em diversos tipos, como bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, bloqueadores ganglionares, bloqueadores neuromusculares ou anticolinérgicos centrais. Os antagonistas colinérgicos, tá? Eles são divididos, sendo que os três principais classes são os fármacos antimuscarínicos, que eles bloqueiam de forma seletiva os receptores muscarínicos que estão presentes no nervo parasimpático, os bloqueadores ganglionares, que bloqueiam os receptores nicotínicos que estão presentes nos gânglios simpático e parasimpático, e os neuromusculares, que interferem diretamente na transmissão do impulso nervoso, principalmente o impulso nervoso eferente, sobre a musculatura esquelética. Aqui só mostrando para vocês a participação desses mecanismos de anticolinérgicos presentes no sistema nervoso autônomo, tá? Aonde a gente pode ver que eles podem estar aqui no local aqui dos antimuscarínicos, que o seu local de ação é diretamente sobre a acetilcolina, também nos bloqueadores neuromusculares, que atuam sobre os receptores nicotínicos, que atuam sobre a musculatura estriada, os bloqueadores ganglionares, que atuam nas três vias, tanto na simpática, na parasimpática, como também na inervação simpática da suprarrenal, atuando sobre os receptores nicotínicos e atuam de uma forma mais generalizada, de uma forma mais ampla do que os outros dois que eu acabei de citar para vocês. Os antimuscarínicos, como falei para vocês, bloqueiam os receptores muscarínicos dos nervos parasimpáticos, causando uma inibição de todas as funções muscarínicas. Eles não bloqueiam os receptores nicotínicos. Por quê? Porque eles não têm nenhuma interferência, nenhuma ação sobre as junções neuromusculares. Tá? E os principais representantes aqui são o quê? A atropina e a escopolamina. Muitas das senhoras e dos senhores conhecem a escopolamina porque ela é uma base química que faz parte aqui de qual medicamento? Do Buscopan, tá? Que ele é muito utilizado para cólicas intestinais. Já os bloqueadores ganglionares, eles atuam especificamente sobre os receptores nicotínicos, como eu falei para vocês. Eles não apresentam nenhuma seletividade contra os gânglios parasimpático e simpático, não são eficazes como antagonistas neuromusculares, são usados de forma bem rara para ter algumas terapias, tá? E os principais representantes são a nicotina, a trimetafana e a mecamilamina, que são antagonistas que conseguem não despolarizar, ou seja, eles não despolarizam de forma competitiva, com exceção só da nicotina, que essa nicotina ela é muito utilizada para o tratamento de pacientes que são dependentes do tabaco, tá? Do cigarro.
E os bloqueadores neuromusculares. Esses bloqueadores neuromusculares, eles bloqueiam a transmissão colinérgica, principalmente no terminal nervoso motor. E sobre também o receptor nicotínico, que está aonde? Na placa motora neuromuscular, do músculo esquelético. E eles podem ser de dois tipos, não despolarizante, tá? Não despolarizante competitivo, tá? E o despolarizante ou não competitivo também aqui. E eles podem atuar de diversas formas, como antagonistas e agonistas, principalmente sobre os receptores que estão presentes aonde? Na junção neuromuscular. Esse é o principal efeito dele. Dentro dos competitivos, a gente tem o curare, que ele é utilizado como um antídoto principalmente para envenenamento. Por quê? Porque o mecanismo de ação dele, ele atua diretamente sobre os receptores nicotínicos, impedindo a ligação da acetilcolina, tá? Havendo aqui um impedimento da despolarização da membrana da célula muscular, inibindo a contração muscular, só que ela pode ser revertida através da ação de anticolinesterásicos, que eles conseguem reverter. Altas doses desses componentes que atuam como bloqueadores neuromusculares faz com que haja uma redução da habilidade desses agentes anticolinesterásicos. E eles são usados hoje, atualmente na terapia, principalmente como adjuvante em alguns anestésicos, principalmente anestésicos gerais. Aqui só para ilustrar para vocês os tipos de bloqueadores muscarínicos, tá? E ganglionares aqui, que nós temos a atropina, a escopolamina, o ipatrópio, tá? Com seus efeitos terapêuticos. E nos bloqueadores ganglionares, nós temos o que? A nicotina, o trimetafano e a mecamilamina, com seus efeitos aqui sobre o organismo, seu efeito terapêutico. Tá? Já os despolarizantes não competitivos, o principal representante é a succinilcolina. Essa succinilcolina, ela tem como principal efeito de ação farmacológica, é quando ela consegue se ligar a esse receptor nicotínico, atuando como acetilcolina, só que de uma forma despolarizada sobre a junção neuromuscular. Eles são resistentes à ação da enzima acetilcolinesterase, e assim eles conseguem despolarizar mais facilmente e mais rapidamente as fibras musculares, tornando o efeito mais persistente. E elas são divididas em duas fases. Uma fase 1, que é despolarizar o receptor, e uma fase 2, que é uma resistência à despolarização. Bem, meninada, o que eu tinha que conversar com vocês a respeito dessa primeira parte do sistema nervoso autônomo aqui, tá? Do sistema nervoso autônomo e dos fármacos colinérgicos e anticolinérgicos, é isso que eu tinha que falar para vocês aqui. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa para mim? Professor, esse material você vai disponibilizar em PDF lá na plataforma? Não, Fábio, nem te preocupa não. Eu vou postar tanto na plataforma quanto também no canal no YouTube. Eu vou estar disponibilizando para vocês o material, tá? E também vou mandar para vocês os slides da aula para vocês estudarem também. Vou mandar no grupo, tá bom? Tá? Tá? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Hein? Alana, Catarina, Demi, Elias, Rosane, Lili, Mila, Marinete. Tudo certo, professor. Vânia. E, professor, mande por e-mail, né, para nossa turma, a NB, porque a gente não tem grupo com o senhor, eu acho. Tem sim, já foi criado. Tem sim, já. Já foi Tem criado, sim. já foi criado o grupo, sim. Está até com o meu nome. O convite está lá no grupo. Ah, tá bom, então. Tá ok. Tá, eu enviei sim. Obrigada. Eu vou enviar sim, não se preocupem com isso, tá bom? Isso Tá, daí obrigada. eu vou enviar para vocês, tá bom? Da aula de Tá. hoje. E eu vou, até amanhã de manhã, já deve estar postada a aula como se diz, no canal do YouTube, tá? E na plataforma também, tá, pessoal? Ok. Tá?
Mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Hein, pessoal? Sim, professor, muito boa aula. Tá bom. Boa aula, professor. Tá jóia, então, pessoal. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Me encontrarei com vocês amanhã, amanhã a nossa aula prática, tá bom? Tá bom. Até amanhã, professor. Até amanhã. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Até amanhã.